A cidade que mais cresce no interior do Paraná não para de avançar. Sua contribuição acelera obras e amplia serviços em todas as áreas. Dia 10, vence a parcela única do IPTU com 10% de desconto. Já o valor sem desconto pode ser pago em até 9 vezes sem juros. E você pode escolher como pagar, usando o código que está na guia enviada no seu endereço cadastrado. IPTU 2025. Você contribui. Cascavel evolui. Fala, galerinha! Estamos aqui iniciando mais um Geração Jovem, o Gcast, claro, da Gazeta do Paraná. Agradecemos, em primeiro lugar, ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais esta oportunidade. Claro, lembrando você de se inscrever nos nossos canais, ativar as notificações, comentar aqui logo abaixo do vídeo, deixar o seu oizinho, o seu like, o que você achou deste programa. Ao final você pode estar comentando e também sugerindo as próximas entrevistas, tá certo? E também agradecemos aos nossos abençoadíssimos patrocinadores: Churrascaria Brasil, 4R Negócios Imobiliários, Construtora Promais e Clínica Veterinária Prontovet. Hoje vocês estão vendo que a nossa bancada aqui está maravilhosa, não é mesmo? Olha, aqui ao meu lado tenho o meu amigo, inclusive proprietário também com o seu pai, da Churrascaria Brasil. Seja muito bem-vindo, Mauro. É um prazer, uma satisfação enorme te receber aqui no Geração Jovem. Eu que agradeço, é uma honra também estar aqui. E obrigado por abrir as portas, né? Para estar aqui representando meu pai, que é esse homem que tem essa história em Cascavel. E muito obrigado. Imagina, é uma honra, um prazer recebê-lo, inclusive estar aqui, né, te receber, representando o nosso grande amigo Mauro Scarpati. Mauro, receba o nosso abraço, que Deus te abençoe, parabéns por você ser quem tu és e, claro, esse empresário respeitado, reconhecido, uma pessoa honrada na nossa grande Cascavel e região. No mais, também estamos aqui recebendo hoje o professor, né? O professor Anderson, ele que é, sim, instrutor profissional de skate, galera. E também o Elias Ronaldo da Silva Costa. Elias, seja também muito bem-vindo. É um prazer, professor Elias, Obrigado. receber vocês aqui, tá certo? Para começarmos, vamos, claro, falar um pouquinho destas medalhas e desses troféus que o Elias, com apenas 15 anos de idade, recebeu, galera. Elias, conta para nós, Elias, um pouquinho desses títulos. Mostra para nós aqui o que é referente a cada um destes. Pode falar para nós? Esse daqui do Cascavel AM foi o primeiro campeonato que eu corri. Qual é, Elias? Esse daqui. Esse, pode levantar ele, pode Esse pegar, daqui. fique à vontade. Eu tinha 1 ano e 8 meses de skate, fiquei em 6º lugar. E Que ano que foi, Elias? foi em 2022. 2022. Qual foi o próximo? 2020. 2020, esse daí? Esse daqui de Toledo, que foi a Street Championship. Fiquei em 3º lugar e eu tava com 2 anos de skate. Perfeito. Qual é o próximo? Foi esse daqui, Seletiva Loteria As Caixas. Foi em Curitiba. Eu fiquei em 8º lugar. Olha aí, parabéns. O outro? Foi esse Seletiva Paranaense que aconteceu aqui em Cascavel. Eu fiquei em 8º lugar. Parabéns. O próximo? Foi esse troféu da Extreme, que eu fiquei em 3º lugar na Extreme Skate Festival. Tá. E esse daqui? Eu fiquei em Guaíra, em 2022, em 3º lugar. Perfeito. Esse? Esse daqui foi lá na quadra do Veneza. Foi o Best Trick Solidário. Fiquei em 2º lugar. E o outro? Esse daqui foi em Mauro, dá uma ajudinha aqui pra mim. Esse daqui foi em 2022, no dia 28/8. Tem mais algum? Eu fiquei em 3º lugar. Olha aí. E esse daqui que aconteceu esse ano,
que foi um Game of Skate, melhor manobra. Eu fiquei em primeiro lugar, que foi em Corbélia. Olha aí, parabéns. Então você tem aí um vasto currículo, muito abençoado. Parabéns por isso, inclusive. E quanto tempo faz que você pratica skate? Faz 4 anos e 4 meses. Tá. Você começou já dentro do instituto ou não? Sim. Antes? Foi Antes. no instituto. Uhum. Uhum. 4 anos. E você nesse período, Elias? Acredito que você estuda. O que que tu faz? Eu estudo, ando de skate, ajudo minha mãe em casa. Tá. E quem que te incentivou realmente a você praticar skate? O Anderson, minha mãe. E como foi que tu conheceu o Anderson? Eu tava andando um dia de skate na quadra, daí ele tinha acabado de começar o projeto de volta. Daí ele me arrumou umas peças de skate, porque meu skate era paraguai. Daí eu comecei a treinar. Daí ele começou a me ensinar as manobras, começou a ajudar minha família com cesta básica, com roupa. Olha aí, Daí eu então. gostei de andar de skate e continuei. Perfeito. A gente verifica aí que o Anderson já entrou na vida de vocês para realmente trazer um assistencialismo, né, Anderson? Aham, perfeito. E você começou a treinar, você sentiu que de repente aquilo seria impossível você fazer? Pensou em desistir? Ou você falou, ah, gostei disso e vou seguir, me identifiquei com o skate? O que fez você continuar? Eu vi que eu tinha o dom e continuei. Olha aí. E qual foi aquela sensação de quando você começou já a ganhar troféus, medalhas? Eu fiquei muito feliz. E queria mais. Aham. E o pessoal ao seu redor começou a te valorizar mais? Começou a fazer o quê contigo? Eles começaram a me ajudar, me Incentivar? motivar. Perfeito. Professor Anderson, e realmente o Elias, ele falou muito a respeito desse assistencialismo, né? Vamos entrar neste quadro também, mas antes disso, eu gostaria que tu passasse para mim e para todos os nossos espectadores como é e como funciona o Instituto Veneza, como foi que ele surgiu, tá certo? Fique à vontade, professor. Toda vez que eu vou falar disso, eu me emociono porque o Instituto Veneza, para mim, ele é uma ferramenta de transformação social que Deus entregou na minha mão. Eu tive uma vida muito difícil no passado, abandonado pela minha família, cheguei até a morar na rua, comer comida do lixo para poder sobreviver. E com o passar dos anos, eu via extrema violência na minha comunidade, extrema pobreza, pessoas passando necessidade e o crime organizado recrutando as crianças e adolescentes da nossa comunidade. E eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. Só que eu não sabia o que eu ia fazer para mudar a vida do meu próximo. E Deus me mostrou. Falando com Deus, Deus mostrou. Falei, peraí, mas tu não é skatista? Por que você não dá uma oportunidade e não ensina as crianças a andar de skate? E nisso, eu adentrei num espaço que era uma quadra abandonada, totalmente destruída, que o poder público construiu, mas infelizmente o abandono acabou trazendo pessoas de má índole para o espaço, montaram o maior ponto de tráfico de drogas da região sul de Cascavel no local. E era um espaço que, quando montaram, eu frequentava andando de skate. Naquele tempo, eu já comecei lá a plantar semente do projeto naquela época. Só que quando eu resolvi utilizar como ferramenta de transformação social, a gente foi adentrar no espaço, a gente adentrou meio que pisando em ovos, mas a gente teve que ter um diálogo com todos e tal, para levar uma conscientização. Ocupamos o espaço junto com o poder público e também com empresários da região, a gente conseguiu revitalizar o espaço com muita luta, muito sofrimento, porque não é fácil, tudo que é para periferia é muito mais difícil. E a gente resolveu montar as turmas de skate no espaço. Então eu fiz campanhas junto com apoiadores, lojas de skate, que nos patrocinaram com equipamentos, pessoas físicas que doavam equipamentos novos e seminovos para nós, e a gente foi montando as turmas de skate com o intuito do quê? De ocupar o tempo ocioso daquelas crianças que são moradores de periferia. Aquelas crianças poderiam estar na rua e o crime organizado presente, a primeira oportunidade, poderia acabar recrutando-os. E com o passar do tempo a gente percebeu que eles tinham mais que a necessidade de somente praticar um esporte para fugir daquela realidade. Porque toda vez que a gente fazia uma visita à família, a gente começava a conhecer o âmbito familiar, as necessidades daquela família, e eu vi que, não é só ele praticar uma oficina de skate e depois volta para casa e muitas vezes se depara com um lar que não tem alimentação, não tem uma roupa adequada, não tem um material escolar, e a gente viu que a necessidade era muito maior do que isso.
e Deus foi trazendo pessoas em nosso caminho, foi nos dando estratégias, e a gente conseguiu fazer inúmeros parceiros neste tempo, e a gente começou a trabalhar num contexto social mais forte, que daí a gente fazia arrecadação de roupas, calçados, itens de vestuário no geral, medicamentos quando necessário também, cestas básicas, que era prioridade, porque muitas vezes a criança tinha ali um dia de alegria, um dia de diversão, porém quando chegava na sua casa estava ali passando necessidade, passando até fome, porque a realidade da comunidade lá tem melhorado, mas foi muito difícil naquela época. Então a gente entendeu que o trabalho tinha que ser mais forte, até para quê? Um menino lá com seu tempo ocioso, passando dificuldade, passando necessidade, de repente ele olha o pessoal do crime organizado ali com carrão, motona, dinheiro no bolso, festando, tendo de tudo. O cara olha para ele e fala: peraí, mas você não tem condição? Então nós vamos te dar uma oportunidade. O adolescente sem experiência de vida, sem compreender como é Vai o mundo lá aliciar, fora, né? automaticamente ela é aliciado assim de primeira. É muito Uhum. fácil dentro da comunidade de periferia. Por quê? Porque eles têm uma visão que aquilo vai trazer uma vida melhor para eles. E no final só traz tragédia, morte e destruição. E isso é muito importante nós falarmos, justo porque hoje nós vemos que as drogas estão invadindo muito o ambiente escolar, familiar, não é? Não é, professor? Mauro, fique à vontade também, né? Justo porque hoje nós temos sim limitações, dificuldades, né? Mas parabéns por estarem aí à frente desse projeto, tentando fazer com que meninos. Que faixa etária, professor, que De 7 a começou? 17 anos. Realmente é uma faixa etária muito importante, é uma fase de crescimento, de construção, né? De como pessoa e como profissional já, né? Trazendo uma mentalidade para empreendedor, para ser alguém na vida, né? Sim. E é uma coisa que eu vi assim, quando eu conheci o Anderson, eu vi assim nele, poxa, como hoje em dia tá difícil a valorização das pessoas da periferia. Por exemplo, tá cada vez mais difícil você tirar um jogador de futebol, por exemplo, da periferia, sabe? É sempre o padrinho, quem indica, que coloca lá. Então, assim, o Anderson, ele tá fazendo esses meninos mostrar o brilho deles, né? É uma coisa que eu achei legal no trabalho. E eu falei: Anderson, eu tenho que te abraçar e levar e falar do teu projeto, Uhum. porque é um projeto que muda a vida, Sim. sabe? É poucos projetos em Cascavel que muda tanto a vida quanto o projeto deles. E tu conheceu então o Anderson já há um tempo e o Sim, através projeto. de um amigo, já conheci através do projeto, né? Aí a gente acabou conversando, trocando experiência, assim, e falou: cara, o meu projeto é assim, assim, assado. E eu fui Uhum. conhecer. Quando eu conheci, brilhou o olho. Falei: cara, Tu se eu identificou. me identifiquei porque, assim, Uhum. eu sempre trouxe esse negócio do meu pai, de ajudar as pessoas, de poder sempre ajudar as pessoas que precisam, né? E na igreja, quando minha mãe me levava, a gente tinha ministérios que ajudava, Uhum. né? Pessoas carentes. Eu falei: Anderson, cara, que fantástico, que negócio incrível que você Uhum. faz. E assim, sem cobrar um real, Sim. sabe? Sem querer ganhar Isso um é real. assistencialismo Isso é mesmo, né? De assistencialismo de verdade, verdade. isso é ter o Aham. amor ao próximo, Aham. isso é pegar a vara e ensinar a Uhum. criança a pescar o peixe, Tá não só certo. né? E o que que tu realmente colabora ali no projeto, Mauro? Eu sou conselheiro fiscal hoje do projeto, o Anderson me colocou, né? Uhum. E a gente tem os projetos que a gente vai alinhando e se ajudando, né? Hoje a gente está fazendo o projeto crescer por causa disso, Tá. né? E realmente nós temos muito que falar sobre um evento que está chegando, não é, Anderson e Mauro? Sim. Isso você ajuda de que forma? A gente trabalha de que forma nisso? Através da cesta básica que a gente colhe, né? 1 quilo de alimento, através das doações que a gente busca, né? Uhum, Para fazer a festa das crianças, que seriam a Páscoa, Dia das Crianças, né? uhum. Que envolve a comunidade inteira, né? E isso daí move o coração até dos pequenos empresários ali, né? Sim. E todo mundo no final acaba ajudando. E como que funciona? A gente entendeu que, claro, a festa é movida através de doações, Uhum. certo? A partir daí, vocês selecionam famílias ou quem comparece pode participar à vontade, leva dali É, algum alimento, como é que é? Geralmente a gente tem as doações de brinquedo, de chocolates, como a gente já teve, que a gente distribui para as crianças ali, né? E assim, a gente sempre passa um filtro. Como o Anderson ele mora na comunidade, ele sempre vê o pessoal que tá enfrentando uma dificuldade, às vezes a mãe, né, tá sozinha, não, né? Então a gente levando ali uma cesta básica, tem um filho adoentado, né, Uhum. acamado, né?
E acaba Entendi. levando para esse menino o assistencialismo dele, né? Então Perfeito. o trabalho dele ali é perfeito, é sensacional. Perfeito. Mais uma vez, parabéns, né, professor Anderson? E professor, tu está nisso há quantos anos? Mais de 20 que tu me falou. Olha, dentro da modalidade do skate, o skate ele foi uma ferramenta que surgiu na minha vida como uma porta de escape da realidade que eu vivia. Tá. Então, quando o meu padrasto espancava eu, meus irmãos e a minha mãe, porque a gente cresceu num lar de muita violência, a porta minha de escape era pegar meu skate e sumir pro mundo. Então, tipo, eu andava de skate das 8 da manhã à meia-noite. Eu chegava em Uhum. casa, já aproveitava para que todo mundo tá dormindo, para eu ter certeza que eu ia dormir e não ia ser agredido novamente e não ia ver aquele cenário de violência dentro do meu lar. E isso se passou aí, 20 e poucos anos de prática. Hoje é um hobby, né? Que a gente utiliza para transformar vidas. E tamo aí, faz tempo já que estamos na Olha, caminhada aí bacana. do E skateboard. realmente você vem aplicando tudo que você aprendeu naquela época dentro do projeto. E realmente tu vê o skate como aquele subterfúgio para realmente o adolescente só sair de casa, ou ali ele começa a ter um autoconhecimento, uma conscientização diferente, um apoderamento do que ele é capaz de fazer? Como que tu vê isso? Ali a gente trabalha talentos e, como que eu posso dizer, dedicação. Uhum. Porque tem a pessoa que tem o dom e tem a pessoa que é dedicada. O contexto, que a gente trabalha num contexto geral, buscando também a questão da disciplina, ensinando respeito, respeito a todas as classes, entendeu? De pessoas, respeito principalmente com o pai e com a mãe, aqueles que têm o pai presente. A maioria das famílias que a gente atende a maioria, tipo 90% mãe solo, que tem passado dificuldade para poder educar os seus filhos e sustentá-los. Então, o que acontece? Tem muita mãe que ela já me colocou como pai das crianças. Por quê? Porque quando acontece qualquer problema, como eles não têm uma figura paternal em casa, já ligam para mim, Anderson, Tu é uma preciso. referência. Aham. Converse com o fulano, porque o fulano tá assim, assim, assim e tal. Dá uma suspensão para ele, alguma Olha coisa, aí, alguma estão coisa. dedurando os alunos, as É. mães, ó. Aí eu chamo para conversar, a gente conversa, a gente alinha, a gente explica para eles, porque assim como muitas vezes o pai não foi presente, ele tem que ser figura masculina dentro da casa. Sim, Então tá ele tem que se certo. posicionar, ele tem que ajudar, ele tem que respeitar. Então a gente trabalha num contexto para transformar literalmente vidas e caráteres dentro do projeto. Uhum. Eu brinco aqui porque a mãe está dedurando o filho, mas é uma brincadeira realmente, justo porque a mãe só entra em contato contigo, né, Anderson, para justamente pedir uma orientação, um auxílio, um apoio e direcionar o filho dela, né? A gente sabe o quanto faz falta a figura do pai, né? Sim. Então, realmente é admirável isso, né? E o que... fique à vontade. O que a gente vê hoje na realidade social que a gente está vivendo, o mundo tem se transformado cada vez mais, e algo que eu vejo assim, muito no ser humano, até me dói dizer isso, o ser humano tem se tornado muito egoísta e julgador. Então, quando você vê muitas vezes um menino se desviando, se perdendo num caminho que você sabe que muitas vezes não tem mais volta. A não ser que Deus entre com um plano na vida dele para fazer algo extraordinário, para utilizar ele como ferramenta amanhã para testemunhar a glória de Deus, sabe? Mas as pessoas muitas vezes não olham para o lado mais humano. O que essa pessoa está passando? O que ela está vivendo no contexto familiar dela? Por que ela está se envolvendo com droga? Está com depressão? O que está acontecendo? As pessoas não procuram saber isso. As pessoas procuram, primeiramente, julgar, apontar do que estender a mão. Então, nós fazemos um trabalho diferente. A gente estende a mão, procura saber e tenta ajudar a solucionar o problema daquele adolescente. E não é só os adolescentes, tem vezes que a mãe está precisando de uma palavra amiga, está precisando de um apoio. Muitas vezes a mãe tá tirando o dinheiro que ela poderia comprar uma roupa, um calçado para ela, para dar para o filho, e muitas vezes ela fica numa situação difícil. Então a gente busca também poder atender o contexto familiar inteiro, porque assim, você vai ver que a tua vida está realmente transformada, está se transformando com o tempo, quando você vai vendo diferenças dentro da tua casa. Então, quando você vê que a tua geladeira tem um alimento para os seus filhos, quando você vê que quando ele abre a porta do guarda-roupa, ele tem uma roupa para ele poder ir para o colégio, para ele poder ir para um lugar, e assim também para com as mães e com os pais que necessitam, porque a gente encontra inúmeros tipos de família. A gente fala, Instituto Veneza, o Instituto Veneza é lá no Veneza, mas não, a gente atende 14 de novembro,
Cascavel Velho, Interlagos, Melissa. Então a gente vai em várias comunidades buscar saber o que aquela comunidade precisa. Tá no Veneza porque a sede é ali, a quadra é ali, né? Com Do certeza. esporte. Se a Mas gente- vocês fazem muito além. Se a gente tivesse estrutura para ter uma base em cada comunidade, a gente tinha uma base em cada Olha aí, comunidade. então já vamos deixar o apelo aí às nossas autoridades municipais aqui, né? Fique à vontade, inclusive. A gente pede aí para a governança municipal olhar não só para o Instituto Veneza, mas para as instituições que trabalham dentro das comunidades de periferia. Porque é essas que estão precisando de estruturação e é essas que realmente trabalham na raiz. Não estou desmerecendo nenhuma outra, mas quem está inserido dentro da comunidade de periferia realmente vê a realidade periférica. É diferente de uma instituição que é num bairro mais abastado, que as pessoas têm que se deslocar até o local. E Entendeu? faz o verdadeiro assistencialismo, né? Com certeza. Agora, dentro da própria comunidade, então ali você já acaba se tornando uma família daquela comunidade, você acaba se tornando um membro daquela comunidade. Isso daí, você estando presente, você estando inserido dentro daquela comunidade, você começa a ver com outros olhos, você vê que a necessidade é muito maior, entendeu? Não se torna um marketing, se torna-se um trabalho árduo aplicado dentro para transformar aquela comunidade. Então a gente pede para os governantes, olha para nós, a gente está buscando muitas coisas para poder estruturar, estamos entrando com um projeto no governo para buscar recursos para atender essas crianças, porque assim como o Elias tem todas essas premiações, também tem outros adolescentes que também têm inúmeras premiações e muitos outros mais que também podem ter. Imagina amanhã ou depois um menino desse se torna patrocinado, amanhã uma seleção brasileira de skate e podendo ser referência para outras crianças, outros adolescentes, ou até então vamos dizer que ele não se torne um profissional, mas que ele seja encaminhado para o mercado de trabalho, aonde ele possa amanhã ou depois fazer uma faculdade, se tornar um advogado, um médico, alguém que vai atender também, utilizar isso para atender a periferia que ele morou, entendeu? Poder disseminar o amor que ele recebeu para outras pessoas também, porque isso é uma corrente. A gente está formando um legado para que amanhã ou depois a gente quer poder falar assim, agora eu vou sentar, eu vou descansar, meu amigo, você vai tocar o barco. E eles poder receber isso com alegria e executar aquele trabalho e levar para outras gerações também. Perfeito. E realmente a gente tem que deixar bem claro aqui que o Instituto Veneza, ele é totalmente sem fins lucrativos. E Totalmente. tudo que é feito é de uma questão voluntária. Voluntário, sempre Voluntário. nas doação. É. Sabe? Então, pode fazer esse apelo também, né? Exatamente. Você que é empresário, ou você que não é empresário, mas tem a vontade de ajudar alguém, eu acho que o Instituto Veneza, a gente já tá aqui no Gcast porque a gente passa muita credibilidade, né? Não é... A gente não surgiu ontem, né? O Anderson tá com o trabalho aí desde 2011, né? Sim. Então, é um trabalho que vem de uma década, referência já, né? no A gente sabe, inclusive, aquele respeito e aquela credibilidade, usando bem a palavra que tu Exato. falou, né? Que o Instituto Veneza, sim, tem essa credibilidade, esse respeito, esse tempo, né? Já consistente, sim, transformando vidas, né? E até desculpa interromper, Imagina. Mauro, mas a gente fala assim, muitas vezes as pessoas falam, quem tem que resolver isso, quem tem que transformar a comunidade é o poder público. E isso é um pensamento muito errôneo. Nós somos ferramentas de transformação social. A partir do momento que você ajuda uma pessoa que está precisando, você está transformando uma vida, transformando uma realidade. Eu quero contar algo aqui que eu sempre gosto de contar quando a gente vai dar alguma entrevista, porque eu nunca me esqueço. Certo dia, um dos meus diretores, o Jonathan, precisamente, ligou para mim e falou, Anderson, preciso de uma cesta básica para levar para uma família. A mãe não pediu, mas o vizinho viu a situação precária que a pessoa tá, com 3 crianças, e solicitou. Falei, não, tem cesta básica, pega aqui, leva lá agora. Isso era mais ou menos umas 9, 10 da noite. Ele pegou essa cesta básica, levou. Quando ele chegou na frente do portão, ele bateu palma, colocou a cesta básica no chão, bateu palma, uma criança abriu a porta. Quando essa criança abriu a porta, que a mãe veio ver quem que era, a mãe caiu em prantos de joelho. Chorando, e ele não entendendo nada, e ele falou que começou a chorar do outro lado do portão, e um choro de lá, e um choro de cá, e ninguém entendendo nada. Quando acalmou o ônibus, ele falou, minha senhora, por que a senhora está chorando? Ela falou, eu fiz uma oração, e eu falei para Deus colocar alguém no meu caminho para trazer um alimento para os meus filhos, porque neste momento eu estava me arrumando para me prostituir, para poder trazer
um alimento para meu filho. Então você vê, muitas vezes a pessoa fala, só uma cesta básica, R$ 100 e poucos reais. Mas o quê? Uma cesta básica na vida daquela mulher foi uma resposta de Deus que transformou a vida dela. A partir daquele momento ela viu que Deus era na vida dela e ela buscou um caminho diferente. Então quando a sociedade, gente, a gente é em quase 300 mil habitantes, já não passou já de 300 mil habitantes, em Cascavel. Uma ação social que cada pessoa que mora aqui na cidade doasse R$ 1, imagine o impacto que você faria na vida de centenas de milhares de pessoas. Porque você vai poder levar estrutura para essas famílias. Muitas vezes um recurso, que nem agora a gente está montando um centro técnico profissionalizante, com 600 cursos profissionalizantes à distância. A gente vai estruturar um espaço para poder começar a iniciar com esse trabalho, porque já forneceram para nós a plataforma. Imagine quantas mães podem se qualificar, quantos adolescentes podem se qualificar para o mercado de trabalho. Mas pode falar para nós como que isso vai funcionar, Anderson? A gente fez uma parceria com uma instituição de Ponta Grossa que forneceu a plataforma para a gente. A gente está estruturando uma sala com 20 computadores, onde crianças, adolescentes e até mesmo seus próprios pais vão poder se matricularem e fazer o curso à distância. Serão certificados, entendeu? Para que eles possam ter maior competitividade no mercado de trabalho. Porque você, vamos supor, isso é uma realidade, não tem como contestar. Uma mãe hoje periférica, sofrida, que está lutando, muitas vezes com 2, 3 filhos, ali lutando dia a dia para poder dar o melhor para seus filhos. Quando que ela tem tempo para estudar, para fazer o curso, ou condições para isso? Porque muitas vezes, se ela for pagar um curso, ela não tem como comprar uma roupa ou um material escolar para um filho. Entendeu? Imagina essas mães podendo se qualificar no mercado de trabalho. Amanhã ou depois ela vai chegar no lugar, ela não é o emprego de zeladora que ela vai pegar. Ela vai pegar um administrativo, entendeu? Tem inúmeras outras qualificações no mercado de trabalho que ela pode competir de forma igualitária, entendeu? Porque a realidade é diferente. E como que está o andamento desse processo para montar isso? A gente está pleiteando o espaço público. Se a gente conseguir esse espaço público, a sala já está pronta e eu tenho uma pessoa que vai destinar os computadores. Destinou os computadores, a plataforma já estava fornecida. Então, é só matricular e iniciar o trabalho. Então, por enquanto, o projeto está onde? Na administração, já foi levado? Sim. A gente está aguardando para poder iniciar, essa estrutura para poder iniciar, porque o que falta é a estrutura predial. Sim. Porque hoje nós temos uma quadra que a gente reformou tudo, mas salas, um prédio, um refeitório, a gente está lutando há muitos anos e ainda não conseguiu, então a gente está buscando. Mas essa reforma se fez necessário por qual motivo? Por causa da depredação do patrimônio público, né? Vandalismo, infelizmente, usuários de droga, traficantes da região, destruíram o espaço para tentar acabar com o trabalho do projeto. Por quê? Porque o Projeto Veneza, ele está combatendo o crime organizado, só que de uma forma pacífica. Como? Retirando a mão de obra do crime organizado. Porque quando a gente impede que um aluno vá para o crime, ou que é um a menos lá dentro, né? Do crime, porque já teve situações de eu resgatar alunos já traficando na boca de fumo. Capaz? Sim, já como teve é que foi essa situação? O diálogo foi tenso, só que assim... hoje, mas tu foi lá na boca literalmente na boca de fumo. O que acontece? A diferença é o quê? Que muitos que hoje estão nessa vida, a gente foi amigo quando era criança, tempo de colégio, tinha uma amizade muito grande. Porque dentro da minha comunidade, graças a Deus, eu tenho amizade com todo mundo. Desde de novo, eu sempre tentei ajudar de alguma forma e cultivar essa amizade. E eu não faço acepção de pessoas. Cada um tem a escolha da sua vida, ela escolhe o que vai fazer, se ela vai querer se tornar um empresário, um advogado, um médico ou um traficante. A escolha é dela. Ela vai pagar ou vai receber consequências boas ou malignas conforme a escolha que ela fizer. E a gente tem diálogo com todo mundo. E eu consegui, através de uma orientação, conversar com essa pessoa. Falar, pô, não faz isso. Porque da mesma forma que você não teve oportunidade lá no passado e hoje você faz parte do crime organizado, essa criança está tendo a oportunidade. Então, se você não aceitar e não recrutar, você vai estar dando um espaço de tempo para a gente poder conduzir essa criança para o esporte e para outras coisas mais que a gente já faz lá para transformar a vida dessa criança. E graças a Deus a pessoa se conscientizou, Deus falou no coração dessa pessoa e a pessoa entendeu. Louvado seja Deus por isso, né? Justo porque poderia ser muito diferente, inclusive, né? Poderia, inclusive, fazer algo contra você, contra a sua pessoa, intensificar as ações contra esse projeto, mas siga falando a respeito do que eles tentaram ali
fazer na prática, na quadra? Ali eles tentaram literalmente calar o projeto. Porque como o projeto ganha bastante visibilidade, o local começou a ficar bem movimentado. Então lá vai todos os tipos de pessoas, vai lá no local, muitas vezes para levar seu filho a andar de skate e tal. E isso o que acontece? Atrapalha o movimento, né? O movimento do tráfico ele não quer que a mídia esteja presente, ele não quer que o poder público esteja presente, porque onde o Estado está presente, o crime não governa. Mas aonde o Estado está ausente, o crime toma conta. Então, o que eles viram? Falaram, não, a gente tem que parar com isso. Se a gente não parar com esse projeto aqui, quem vai ser parado vai ser nós. Então, começaram a destruir espaço, arrancaram portões, que destruíram banheiros, Lâmpadas. a equipe foi ameaçada, entendeu? Então, a gente teve até que paralisar um certo tempo os trabalhos do projeto, porque estava levando risco às crianças, não era nem tanto por nós. A minha equipe, às vezes, ainda fala que eu sou meio doido, porque mesmo no fogo cruzado, eu ainda estou tentando fazer alguma coisa, entendeu? Eu até falo que é Deus que me blinda. Com certeza. Mas a gente teve que paralisar por quê? Para que não levasse risco para as crianças. E hoje o Estado começou a estar mais presente. Então a gente começou a revitalizar o espaço. Há 5 meses eu mesmo comprei máquina de solda, equipamentos, soldei os portões, consegui com um patrocinador que bancasse parte dos materiais para reformar o banheiro. Outra parte eu consegui com o poder público, porque está sendo um trabalho conjunto. E a gente foi revitalizando, tanto que agora o secretário de esporte atual tá dando uma força muito grande para nós, conseguiu parcerias com empresas grandes, nem sei se eu posso falar o nome da empresa aqui. Sim, mas, fique à vontade. Inclusive, nós temos que agradecer essas pessoas que estão colaborando. a Cia Color fez uma parceria com a gente, eles vão fornecer tinta para pintar 1.000 metros quadrados, é muita tinta, entendeu? Para fazer a revitalização ali da parte estética do espaço. A gente está organizando um festival de grafite para trazer uma cara nova para o espaço. Esse festival já tem dia marcado? Esse festival é para ser na sexta-feira ou no sábado que antecede a festa. A gente tá se organizando para ver a melhor data, porque assim vai depender da pintura, né? Daí, como a mão de obra da prefeitura é feita por apenados e tá bem escassa, a gente tem que ter um tempo hábil para poder organizar. E com agradecimento a Cia Color, então, né? Com Sim. Ó, Cia Color, dá uma olhada pro Gcast aí, tá dando oportunidade para Sejam, as instituições, né? Então, aproveitando este espaço, claro que nós estamos aqui, né, para falar deste projeto incrível que sim, é o Instituto Veneza. Veneza Skate House, isso? Contudo, este é um projeto social sem fins lucrativos, mas também, aproveitando esta oportunidade, eu quero convidar você, né, pessoa física ou jurídica, para vir colaborar com este projeto social, justo porque não tem fins lucrativos. E outra situação, é muito importante a participação, a colaboração de toda pessoa, de toda a sociedade, justo porque olha como estamos lidando com duas situações muito distintas. Bem, estes jovens vão para a criminalidade, que o acesso e o convite está assim muito aberto, ou ele também pode optar em participar deste projeto, inclusive o professor Anderson já comentou que existe aí o planejamento para que salas sejam desenvolvidas e até as mães aí tenham uma participação diferenciada com, como eu posso dizer, professor, com aulas, né? Com certeza. Para justamente toda a família passar a ser reestruturada de uma forma diferente. Então, por gentileza, entre em contato, sim, com os organizadores, né, o criador, ou com também o Mauro Scarpati, que faz parte, né, da diretoria do projeto, e também falando sobre os nossos queridos patrocinadores, que, claro, eu tenho que aproveitar este momento aqui no nosso Gcast para agradecer os nossos honrosos patrocinadores, que é a Prontovet Clínica Veterinária, Construtora Promais e 4R Negócios Imobiliários. E hoje eu quero falar aí de um jeito todo especial da nossa Churrascaria Brasil, não é, Mauro? Hoje estamos aqui com o projeto Instituto Veneza e, claro, com o Mauro Scarpati, empresário também da Churrascaria Brasil. Aonde a churrascaria está localizada, Mauro? Está localizada na Avenida Brasil 3892, ao lado do Posto Brasil, tá? Perfeito, o horário de 40 funcionamento. anos no mesmo lugar. 40
40 anos. No É mesmo tempo, lugar. né, Mauro? E nós temos Exatamente. muito que falar contigo sobre essa questão de empreendedorismo Horário- também. Horário de atendimento das 11 às 14h30. Gente, se você não foi na Churrascaria Brasil ainda, é porque tu não quis, porque o horário de funcionamento é das 11h30 às 2h30 da tarde. Então vale a pena você conhecer. Acredito que vocês já deram uma passadinha lá, mas vale a pena vocês frequentarem. É um lugar maravilhoso, uma comida deliciosa, tem estacionamento também e Preço gratuito. acessível. Preço acessível, entrega Marmitex. Não, entrega a gente não trabalha, não. Não, mas faz, né? Ah, Faz sim, a marmita, sim, né? A faz. pessoa pode passar Sim, rapidinho, exatamente. pegar. Perfeito. Então está aí o nosso convite. E no mais também, vamos seguir falando do projeto Instituto Veneza. Professor, quem pode participar então são jovens de 7 a 17 anos. Isso? É feito algum critério para o jovem entrar e participar? Assim, nós realizamos uma avaliação socioeconômica para entender o contexto familiar e as condições dessa família. A nossa maior prioridade é crianças em situação de extrema vulnerabilidade, porque são os que não têm condições financeiras mesmo para poder participar. Mas, se a família tem um pouco mais de condição, a gente também permite a participação dessa criança, porque não é vedado a um público exclusivo. Através da avaliação socioeconômica, a gente compreende o quê? Essa criança, esse adolescente, a família não tem condições de comprar os equipamentos para ele participar das aulas. Então, o que a gente faz? A gente vai, em parcerias com empreendedores locais, do skate e outros mais, a gente faz a captação desse donativo, que seria o skate e os equipamentos, e destina a essa criança que está adentrando no projeto. Quando a família tem condições, a gente destina aos empreendedores parceiros nossos, também do meio do skate, e esses empreendedores dão descontos especiais para que eles possam adquirir o skate, entendeu? De uma forma que o custo seja mais acessível também. Então, essa forma a gente faz a seleção das crianças e dos adolescentes lá no Instituto. Perfeito. Então também não tem desculpas para não participar. Se realmente quer, até tem apoiadores que sim dão descontinho aí para ter os equipamentos necessários. Cada um ajuda com um pouco, né? Sim, sim, mas isso é muito importante, né? Até porque todo mundo pode pensar assim: hoje os equipamentos estão muito caros, eu não vou nem dar ideia para o meu filho porque eu não tenho condição. Mas é bom lhe procurar. Isso? Sim, com certeza. Perfeito. As aulas são quando, professor? As aulas, agora a gente está reestruturando, né? Por causa da reforma, a gente está reestruturando o espaço, mas as aulas serão, com a aprovação de alguns projetos que a gente lançou no governo agora, serão segundas e quartas-feiras, com a aprovação do segundo projeto, serão daí de segundas a quintas-feiras. Vai ter 4 dias por semana, onde atenderá em torno de 120 crianças. Bacana. Professor Mauro, o nosso horário está se esgotando, mas eu não posso deixar de falar, sim, dos eventos que vocês promovem todos os anos, como que funciona, o que é necessário para que esses eventos aconteçam. Em breve nós teremos uma festa, não é? Qual vai ser a festa? Agora, a gente executou agora em dezembro o Natal Solidário, que foi a maior ação social de Cascavel, que atendeu mais de 4.000 crianças em 5 comunidades de periferia. Agora a gente está organizando a maior ação de Páscoa de Cascavel, onde serão atendidas mais de 5.000 crianças em 3 comunidades de periferia diferentes, que vai ser no Interlagos, no dia 27 do 4, no Veneza, no dia 27 do 4 também, a partir das 14 horas, e no Cascavel Velho vai ser dia 20 do 4, no dia da Páscoa. Vai ter atração musical, o pessoal vai lá cantar, vai ter discotecagem, vai ter apresentação de breakdance, distribuição de alimentação e muita brincadeira lá para a criançada e muita música. Perfeito, mas para que tudo isso aconteça, as doações, tá em tempo ainda de serem recebidas? Sim, nós estamos buscando apoiadores, para que a gente possa executar essa ação, porque não é fácil. A parte da arrecadação é muito difícil, quando fala em pôr a mão no bolso, não é fácil de convencer, mas se você quiser ser convencido do nosso trabalho, é só entrar no nosso Instagram, @VenezaSkateHouse, vocês verão todas as ações que temos feito lá. Nós temos impactado vidas daqueles que necessitam, que realmente estão em situação de vulnerabilidade. Então, uma ação como essa, de Páscoa, vai ser dias que vai levar esperança ao coração daquelas crianças. Porque muitas vezes ela não está esperando receber nada naquele dia, mas ela vai receber muito mais do que ela estava esperando, que vai ser uma festa completa para essas crianças, onde elas vão poder se alimentar, porque talvez pode acontecer de criança não ter o alimento
adequada no dia. Lá eles vão se alimentar adequadamente e de uma forma bem livre, que vão poder comer à vontade mesmo, porque a gente faz assim para sobrar, entendeu? Para essa criançada. E onde eles vão poder se divertir e compreender também o quê? A gente não faz nada sozinho. Não é o Instituto Veneza, é a sociedade que nos ajuda. A gente está ali como a parte operacional do negócio, mas quem impulsiona o nosso trabalho é a sociedade. Então eles vão começar a perceber o que a sociedade está olhando para o Instituto Veneza, que está olhando para nós. Então é uma corrente que vai transformar vidas em todas essas comunidades. Uma corrente gigantesca do bem, né, Glória a professor? Deus. Parabéns. Coisa, Ana, tá acabando À já? vontade, Posso fique à falar? vontade. O desafio que está sendo muito falado em Cascavel hoje é a questão dos moradores de rua. Sim. Né? Que o pessoal teve aquele caso, né? E assim, a melhor maneira de você combater o tráfico de droga, porque se tá tendo morador de rua, usuário de droga, que tá cometendo crimes, é porque a droga tá chegando até eles. Então, acho que a melhor maneira, a longo prazo, de você ir combatendo esse problema é você ajudar esse trabalho na periferia. Porque dessa maneira a gente consegue enfraquecer o tráfico de droga, tirando quem vai trabalhar para eles. Então essa que é a maneira mais eficaz, é uma das maneiras mais... É isso Eu mesmo. queria falar algo só para À finalizar. vontade. Esse final de semana a gente estava na Feira do Teatro, teve a Batalha de Rima dos amigos nossos da Batalha do Salão e da Batalha da Biblioteca. Cascavel Breakers também estava lá. E eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou uma frase que eu tive que anotar na hora. E isso vale para nós como ser humano e para a sociedade. Essa frase diz: nós não mudamos o universo apenas olhando para ele, mas sim mudamos o universo pela maneira que escolhemos viver nele. Então, se você vive para ajudar o próximo, para transformar a sociedade que você convive, você vai ter um mundo melhor para se viver. Não adianta a gente reclamar se a gente não está fazendo a nossa parte. Então, todos somos ferramentas de transformação social. Então, a gente deixa a oportunidade para você que está assistindo a gente agora ser bênção na vida de dezenas, centenas e milhares de crianças. Então, a gente convida você a fazer parte dessa corrente e, juntamente conosco e com o homem lá de cima, transformar a nossa comunidade. Perfeito. Um recadinho mais especial, Mauro, para fecharmos, ou o Elias. O Elias falou bem pouquinho, não é, professor? Mas o Elias é um grande campeão. Parabéns por você ser quem tu és. Um abraço para a mãe do Elias. Como é o nome da mamãe? Lourdes. A Lourdes. Dona Lourdes, que Deus te abençoe. Um beijo, parabéns por ter esse filho brilhante, por toda a sua dedicação, seu esforço, tá certo? Continue confiando no Papai do Céu, continue permitindo que o Elias esteja aí super ligado neste projeto, porque ele é um verdadeiro campeão. Fique Posso à fazer um vontade. agradecimento? Claro, à vontade. A gente não pode esquecer das pessoas que estiveram conosco nessa caminhada. Então, Sim. eu quero agradecer em primeira mão, primeiramente a minha esposa, que é presidente do Instituto e esteve comigo desde o início da criação dele, suportando as minhas ausências, porque eu vivia mais na casa dos outros, cuidando dos problemas dos outros, que muitas vezes cuidando dos nossos. Guerreira, não. Só tenho que parabenizar ela por me suportar. Quero agradecer também a Priscila Esquinato, que foi a primeira pessoa que abraçou esse projeto. Então, quero agradecer muito você, Priscila, agradecer ao Jonathan Souza, que é até hoje nosso conselheiro fiscal, ao Henrique Pompeu, que também é parceiro nosso, ao Bruno Cambrucci, que foi conselheiro fiscal e também instrutor de skate do projeto Luan Lisboa, que também é um braço forte nosso. Tem mais alguém que eu estou esquecendo, será? O Richard Guilherme também, que foi parceirão nosso. O Nayan, que agora é o nosso diretor, né? Nayan, mega empresário aí no ramo de sorvete. Estamos esperando o sorvete dele para a festa. Que vai atender as nossas crianças. Então, agradecer a todos vocês aí que fizeram parte dessa trajetória. Diego Nazari nos ajudou lá no início, lá Grande Diego. com a semente, aonde a gente fez germinar todos esses frutos. Então, a gente tem que agradecer a todos que esteve conosco, ser grato por aqueles que estenderam a mão. Então a gente agradece a todos o poder público, a todos da sociedade, e se a gente esqueceu de alguém, me perdoe de coração, porque são centenas e milhares de pessoas que nos auxiliaram até aqui. Mas é isso aí, galerinha. Então, para todos aqueles que não foram arrolados aqui de um nome por um, recebam aí os nossos abraços, nossos sinceros agradecimentos por sim estar de uma forma direta ou indireta apoiando este projeto lindo que sim tem transformado muitas vidas. Lembrando que este nosso encontro nós vamos marcar mais uma vez, porque este assunto envolve muitas situações, professor e Mauro. Justo porque a gente sabe que também trabalha com alunos
que, tirando a questão das drogas, tem aí alguma limitação e, claro, dentro do skate há possibilidade de ser incluído, né? Nós temos, enfim, muitos e muitos assuntos, tá certo? Mas eu convido você também para se fazer presente no nosso próximo programa, na semana que vem, que o assunto tá mais que especial, assim como este, tá certo? No mais, agradecemos e louvamos o nosso Papai do Céu por mais este Geração Jovem. Obrigada, Mauro, pela sua presença. Eu agradeço, estou muito feliz. Que bom, louvado seja Deus. Obrigada pela sua participação também neste projeto e neste programa. Elias, parabéns mais uma vez por ser quem você é, pelas suas medalhas. Professor Anderson, parabéns, que Deus te abençoe, te iluminando cada vez mais. E agradecemos sim a Maria de Lourdes, que tem sempre acompanhado o nosso programa e que está lá em Alagoas. Estava morando recentemente na cidade de Corbélia, mas se mudou e continua coladinha com a gente. Beijo, Lu, Deus te abençoe. Ao nosso amigo Mauro Scarpati, também o paizão do Mauro Scarpati Filho, e a todos vocês aí que fazem parte do Instituto Veneza, os alunos em si, parabéns, continue firme, porque Deus é com vocês, tá bem? No mais, muito obrigada, Deus abençoe a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, galera. Clarice, não posso esquecer de você.